comentar com você neste vídeo sobre o Esquadrão. O Bahia, gente, é a luz, né? A luz, claramente, do que foi a partida do Bahia lá no Siles, nas nuvens do Siles, mas também, né, é a luz dos comentários que estão sendo feitos a partir de agora. E eu vou aqui utilizar um vídeo que foi enviado para mim, né, por um grande torcedor do Bahia, um grande torcedor, enorme torcedor do Bahia, apaixonado, né, que está muito feliz, evidentemente, com a performance do Esquadrão lá nas alturas do Siles, né. É um vídeo que saiu no canal Brasil na Veia e que, por sua vez, repercute o vídeo de alguns analistas bolivianos, né, que tatuam, né, que mostram, né, claramente, o Bahia jogou melhor, é assustadoramente melhor, está muito acima do Strongest, e a equipe do mais forte da Bolívia pode perfeitamente ser goleado na Fonte Nova, segundo os torcedores, os analistas bolivianos que falaram do Strongest. O culpado por isso quem é? O Bahia, que jogou muito bem. Veja, o Bahia, em algum momento, tá, assim, algo bastante interessante, né? A expulsão do Ursino em nenhum momento serviu de desculpa para os analistas bolivianos, tá? Em nenhum momento. Eu tinha visto um programa na TV boliviana que fora pelo mesmo caminho. A honestidade, no caso dos analistas e também dos comentaristas que estavam no programa de TV, me surpreendeu bastante, né? Agora, na verdade, eles se curvaram ao Bahia. Fica muito difícil você ir por um caminho diferente quando as coisas são muito óbvias, né? Não dar, é até imoral falar da expulsão do Ursino, que foi muito bem expulso, diga-se, poderia ter quebrado o jogador do Bahia naquela entrada irresponsável, jogador experiente, um dos mais experientes da equipe, ter protagonizado uma cena daquela foi lamentável, né? Mas o fato é que com o Sino, sem o Sino, o Bahia ganharia aquele jogo ou empataria aquele jogo, né? Como aconteceu. Para mim ganhou, né? Porque o empate teve o sabor da vitória, ok? O Bahia, contra a equipe do Strongest, deveria trabalhar mais aquela bola no segundo terço do campo. Perfeito, perfeito. Era a dica que eu dei. Mas o Bahia trabalhou essa bola muito bem no campo de ataque. E sempre com uma troca de passe, né, tranquila, com a aproximação de jogadores, tudo muito bem treinado. Parabéns, Rogério Ceni. Ainda que o gol, né, fora um resultado aí, talvez da equipe estar jogando um pouco alto, tudo mais e tal, a atitude do Bahia de assumir completamente o protagonismo, praticando um tipo de jogo que o Strongest esperava que o Bahia praticasse, tá? O Strongest esperava que o Bahia praticasse o jogo que o Bahia praticou, atuando no terço final, na maior parte do tempo. O problema é que eles não conseguiram aplicar o veneno. Não conseguiram. Por quê? Porque a defesa do Bahia foi muito bem? Porque a primeira linha, a linha defensiva, se adiantou muito ao meio de campo, estava cortando tudo. Olha, em alguns momentos tivemos situações como essa e outros não. Mas não foi isso. Não foi isso. Eu sempre falo, gente, sobre a importância do domínio mental sobre os acontecimentos do jogo. Uma equipe precisa, num combate futebolístico dentro de campo, dominar mentalmente o seu adversário. Qual era a proposta do Strongest? Partir para o contragolpe, né? Se defendendo evidentemente ali no seu campo de defesa e partir para o contragolpe. Tática velha, mas que o Antônio Carlos Zago não conseguiu colocar em prática como outros técnicos o fizeram. Bem feito para o Strongest, que perdeu Rescalvo, que era um técnico que sabia fazer muito bem esse jogo, porque o Zago não sabe fazer, tá? Técnico brasileiro, gente, em geral, são mais defensivos, né? Se você pensar, por exemplo, técnicos como Jair Ventura, é um técnico que vem à sua cabeça, é um técnico defensivo. Ok. Essa é uma verdade. Qual é a mentira que está junto dessa verdade? A mentira que está junto dessa verdade é que os técnicos brasileiros sabem montar equipes para serem defensivas. Não sabem. Não sabem. E o Zago é um exemplo. Tá? Contudo, isto é problema do Strongest, né? Não do Bahia.
O fato é que a proposta era, ficamos no nosso campo de defesa, vamos partir para o contragolpe. Teve espaço para isso? Em vários momentos, diria que sim, né? Por que não aconteceu? Por causa da intimidação praticada pelo Bahia ao Strongest. E essa intimidação passa justamente pela ineficácia da proposta do Strongest e a eficácia da proposta do Bahia. Ora, mas o Bahia sequer fez um gol imediatamente depois de levar o gol do Strongest. Demorou muito para fazer o gol. Não importa. Não importa. Você intimida o adversário quando você mostra para ele que a sua proposta defensiva ela não está funcionando. Mas aí não levou gol, certo? Não levou gols. Então como é que não estava funcionando? Ocorre, gente, que para gerar a intimidação, ocorre que para frustrar a proposta do adversário, ocorre que para dominar mentalmente o adversário, não é necessariamente preciso a equipe ir lá e fazer gols, mas assustar, fazer aquela finalização que passa perto, aquela bola na trave, aquela bola que passa perto, enfim, não deixar a equipe respirar defensivamente, que ela percebe, olha, não levamos gols, mas isso é circunstancial, porque a equipe, né, no caso do Bahia, está jogando muito bem e pode fazer gols na gente o tempo inteiro. Quando o Bahia consegue fazer isso com o Strongest fica intimidado para praticar a outra parte do seu jogo, que é o jogo do contragolpe. E passa muito por aí, né, a grande vitória, né, vinda através de um empate que o esquadrão alcançou nas nuvens do Cílis. O Bahia simplesmente estudou, se preparou para lidar com a altitude, como todo time tem que fazer quando vai para a altitude. No lugar de ficar chorando, reclamando e tal, se planeja, tem que se planejar. Estudar também o adversário, né? Estudar a altitude, como lidar com a altitude. O Bahia fez muito bem isso. Como lidar com o adversário lá na altitude, o Bahia também fez muito bem isso daí. Então foi uma vitória assim, olha, me deu um orgulho. Eu fiquei tão orgulhoso do Bahia. Vai tão orgulhoso. E, assim, foi a primeira parte, claro. Claramente que a equipe talvez que a equipe não vai ter problema, né, contra a Strongest na Fonte Nova. É muito improvável. No futebol tudo é possível, mas é muito improvável a jogar pelos bolivianos. A gente percebe que fica ainda mais improvável, né? Eles estão mostrando, estão falando, o Bahia é monstruoso, gente. É isso, perto do Strongest? Por certo que é. Contudo, eu chamo a atenção de vocês para uma questão, e como analista eu preciso trazer esse ponto aqui, tá? Até porque, como sabem vocês, os aspectos mentais são muito valorizados por mim como analista. Qual é o ponto que eu trago aqui? É necessário cuidar. É necessário ter cuidado. Tá? É necessário ter cuidado, por quê? Porque tudo começa a ficar muito fácil. Quando equipes bolivianas elas saem de sua casa humilhada, porque o Strongest foi humilhado, e com a crítica local, né, participando dessa humilhação, né, fazendo análise rigorosa sobre o que foi a equipe, o que é a equipe e a incapacidade da equipe de obter um resultado fora de casa, as equipes bolivianas, a partir do começo dos anos 90, começaram a pegar esse traço da equipe argentina, né, de tentar fazer de tudo fora de casa para reverter o placar. Qual é a condição para isso? Quase zero. Se nós olharmos para o que é a qualidade do Bahia e do Strongest, piorou, né? Não dá, não tem condição. Com todo respeito à equipe do Strongest, né? Porque aqui eu não vou falar, por exemplo, como o tal do Caio Ribeiro, né? No jogo do Corinthians contra a Universidade Central de Venezuela, né? Ele disse, esse time é horrível, é horroroso, tal. Que falta de respeito e consideração. O tal do Caio Ribeiro, que não deve trabalhar sério, né, que ganha dinheiro para trabalhar apenas no dia do jogo, né, porque não estuda futebol, como todos os analistas da Globo não estudam futebol, né, ele deveria entender, até pela experiência de jogador, deveria entender. Se era uma estreia para o Corinthians, né, era uma estreia também para o time boliviano. O que o time boliviano jogou naquela partida foi um futebol muito abaixo, por certo que sim. Mas quem nos garante que os fatores psicológicos também não estavam pressionando a equipe venezuelana? Ora, eu já assisti 5 jogos da equipe da Universidade Central. Eu já assisti 10 jogos da equipe da Universidade Central.
Eu estudei a equipe da Universidade Central nos últimos compromissos que ele teve. Eu fui pelo menos ao YouTube para ver vídeos do Universidade Central. Então eu posso falar, a partir do que eu estou vendo contra o Corinthians, que esse time é horrível. Mas se eu estou comentando apenas a partir do que eu estou vendo do jogo contra o Corinthians, isto não é indicado, isto não é sério, isto não é certo, não é correto, é indecente. Né? E foi uma indecência praticada pelo tal Caio contra a equipe venezuelana diante do Corinthians. Tal. Então eu não vou cair nisso aqui e falar a mesma coisa do Strongest, não. Tá? Porque a equipe, quando ela pode ter suas limitações, mas a equipe de futebol, ela precisa ser respeitada. Porque quando a gente desrespeita uma equipe, estamos desrespeitando também os seus torcedores, a sua comunidade. Ah, eu torço para o Bahia, Josa. Eu estou um pouco me importando com isso. Perfeito. Você é torcedor, você tem todo o direito de pensar como quiser, né, analisar como quiser, falar o que você quiser. Eu estou me referindo a analista, a jornalista, a profissionais. Então eu não vou aqui falar que o Strongest é uma equipe horrorosa, não sei o que e tal. Não vou faltar com respeito, tá? Mas eu digo para você, é muito difícil. A equipe boliviana é muito difícil evitar esse placar. E acho que a mínima condição que os bolivianos têm para tal é se conseguir inverter, sabe o que, gente? O domínio psicológico que eles sofreram no Siles. Se diante do jogo contra o Bahia, 15 primeiros minutos, o Bahia não for o Bahia que todo mundo espera, a coisa pode realmente se complicar um pouco. E nesse contexto, se de fato houver esse problema aí, não está descartado que a partida vá, por exemplo, termine com um empate, né? E aí é 50% de chance para cada um, nas cobranças de pênaltis pelo menos, né? Esperamos que isso não aconteça, é muito improvável, mas se há um motivo para a preocupação, é justamente esse. Tá ficando fácil demais. E quando tá fácil demais, é muito importante tomar muito cuidado com esses adversários muito frágeis. O futebol já deu várias lições em relação a isso, a amigos e amigas, torcedores e torcedoras do Esquadrão. Gostaram da análise? Deixa o like, comente, compartilhe, é importante. Se achar que eu mereço e você puder e tiver disposição para isso, vontade, mande valeu demais ou deixe um pix para dar uma força para o meu trabalho. Muito obrigado por essa generosidade. É isso.